paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Amém? Então, irmãos, aqui nessa passagem aqui, vai falar primeiramente da cura, né, que o Senhor Jesus ele realizava enquanto ele estava aqui no mundo, cumprindo o seu ministério. A cura também, cura e milagres faziam parte, né, do ministério do Senhor Jesus. E aqui vai falar, né, a respeito da cura da sogra de Pedro e outros milagres que o Senhor Jesus ele operou. E o Senhor Jesus ele operava sinais, prodígios e maravilhas, e ele curava enfermos, expulsava demônios, libertava pessoas que estavam possessas de demônios, tristes, desanimados. E aqui a gente vai ver que o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele sempre fazia o bem. Se ele visse alguém desanimado, triste, ele alegrava, ele não deixava ninguém triste, porque ele resolvia o problema, ele alegrava, ele expulsava demônios, ele curava pessoas que tinham enfermidades, e foi o que aconteceu com esta mulher, a sogra de Pedro. Aqui a palavra vai dizer que ela estava com muita febre. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro, ela estava com muita febre. E o Senhor Jesus, ele a curou daquela enfermidade, ele a libertou daquela enfermidade. Então a gente tem que crer no poder da palavra, a gente tem que crer na pessoa do Senhor Jesus, como nosso Deus e Pai, e receberemos a vitória. Amém? E aqui, continuando, dando a sequência à palavra do Senhor, ao pôr do sol, a palavra vai dizer que traziam pessoas, a pessoa do Senhor Jesus, que estavam doentes, enfermas e possessos de demônio. E o Senhor Jesus, ele se movendo de compaixão, ele curava, ele libertava aquelas pessoas que estavam oprimidas por Satanás. Tanto que a palavra diz que os demônios, querendo falar, o Senhor Jesus ele não deixava falar, mas os calava. Olha a autoridade e o poder que o Senhor Jesus tem sobre as enfermidades e sobre os demônios. Ele tem autoridade, ele tem poder sobre o mal. E aqui, dando sequência à palavra do Senhor Jesus, o que a palavra diz? Que ao chegar ao dia, já amanhecendo, o Senhor Jesus ele ia se ausentar em um lugar deserto. Para quê? Para falar com o Pai, para orar. Mas o que acontece? As pessoas não queriam deixar, estavam segurando o Senhor Jesus. Como assim segurando? Queriam impedir dele se ausentar. Por quê? Porque aonde o Senhor Jesus estava, as pessoas queriam estar com ele. As pessoas se sentiam seguras com o Senhor Jesus. Sentiam-se à vontade, alegre, perto da pessoa do Senhor Jesus. Mas não. Ele disse o quê? Também é necessário que eu anuncie às outras cidades a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, porque para isso que eu fui enviado. Então, irmãos, a missão do Senhor Jesus não era só curar, não era só libertar, não era só expulsar demônios, por mais que isso seja importante, receber cura e milagre, mas o mais importante é a palavra, que ele viu necessidade de pregar a palavra. Por quê? Porque, irmãos, a gente vê no mundo, a gente vê lá fora, as pessoas são cegas, o inimigo tem cegado a visão das pessoas espiritualmente para que elas não enxergam a verdade. Tanto que eu vejo pela internet as pessoas zombando da palavra, pessoas que estão aí querendo tirar onda dizendo que Deus não existe, inventando, mentira, se enganando outras pessoas também, deturpando a palavra do Senhor, distorcendo o verdadeiro evangelho, dizendo
nada a ver vaidade, nem maquiagem, essas coisas, né, que desagradam os olhos santos do Senhor. O Senhor Jesus, ele viu aqui uma necessidade, porque as pessoas estão doentes, não fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas precisam do Senhor Jesus na vida, precisam de libertação, precisam da presença do Senhor Jesus na vida, de ter Ele na vida, de aceitá-lo em sua vida, como único e suficiente Salvador de sua alma. E o Senhor Jesus, ele pregou a palavra, vai dizer que ele pregou a palavra, ele passou, né, pelo mundo todo pregando a palavra, até a sua morte, né, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e está lá com o Pai, preparando lugar para aqueles que verdadeiramente andam em santificação, estão renunciando aos pecados, e aqueles que verdadeiramente estão em obediência à sua palavra, à sua santa doutrina. E a gente está aqui, né, para dar continuidade na obra do Senhor. Nós estamos aqui para dar continuidade na pregação do Santo Evangelho, porque as pessoas precisam ouvir a verdade, né? Por causa desse evangelho açucarado, o evangelho falso, né, que está sendo espalhado aí, nós estamos aqui para pregar a santa doutrina, o evangelho santo, puro e genuíno, que realmente liberta almas e as transforma em uma nova criatura na presença do Senhor, do nosso Deus vivo.